Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas pra você é obcecado? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Augusto Análise Gráfica. E hoje é aquele dia especial, Domingão da Marcação. Nós vamos fazer algumas marcações no gráfico, tá certo? Antes de começar aqui o vídeo, eu gostaria de deixar nossa hashtag, porque essa semana aqui ela foi especial, que nós abrimos os olhos de muita gente, tá? Então, a hashtag a análise é a mesma em OTC, né? Então, imagine só você, toda vez que você vai aprender a operar, tem alguém falando assim para você, olha, só opera no mercado aberto, evita OTC, né? Evita operar fora de horário, né? Ah, final de semana chegou OTC, não opera, espera virar semana. Alguém colocando você, que quer se transformar numa águia, dentro de uma gaiola, tratando você como um pardal, né? Não que o pardal não tenha o valor dele, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? E será que você não foi enganado por todo esse tempo? Porque quando a gente faz uma análise bem feita, não importa se é em OTC ou mercado aberto, você tem o gain, você está buscando tanto. Então nós mostramos para você que durante a semana, você operar em OTC, se você for um bom analista gráfico, você consegue fazer o seu gain e bater a tua meta. Tá? Então deixa aí, você que pegou a mensagem, né, que pegou confiança, coloca aí nos comentários. Hashtag análise é a mesma em OTC. Certo? Hoje vai ficar mais fácil ainda. Por quê? Hoje nós temos as marcações. Então, uma vez por semana a gente faz marcação. Né? Então, eu já vou começar marcando aqui para executar minha entrada. Ó. Cheguei atrasado, tá vendo? Eu já ia apertar o botão automaticamente, porque através dessas duas linhas eu já entendi o contexto gráfico. Tá bom? Ó, então o gráfico está em tendência de alta. E é assim, pessoal, ó, se você é um bom analista gráfico, você entende que aqui teve um canal de alta, e aqui houve uma força contrária maior que deu origem a uma quebra de estrutura, né? Mas que o gráfico chegando aqui, ó, ele não conseguiu romper. Olha lá, ele está fazendo rompimento, retração e continuidade. Tá? Então, vamos lá. Ele desceu em formato estreito. Após quebrar a estrutura. Ele desacelerou, certo? E aí, o que aconteceu? A região de demanda aqui reverteu o gráfico. Né? Então ele vai fazer, ele fez o rompimento, está fazendo a retração agora para depois continuar. Tá? Então acompanhe comigo esse gain top aí. Euro USD é o par da moeda OTC. Tá? Mais 8 segundos, fechamento da operação. Perfeito, perfeito, perfeito. Então repete comigo aqui. Você gostou dessa entrada? Tá? Não importa se é de noite, não importa se é de dia, se é em horário de almoço, se é final de semana, a análise é a mesma em OTC. Tá certo? A análise é a mesma em OTC. Ok? Então vamos pegar aqui algum outro par de moeda para a gente bater a meta, né? É aí que eu já volto, pessoal. Só um momento, tá? Voltando aqui, tá? Eu tive que fazer um ajuste ali. Tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos. Nós vamos bater a meta, né? É isso mesmo. Ó. Vamos pegar aqui um euro JPY, tá bom? Euro JPY. O que nós temos aqui no euro JPY? Uma região de resistência, uma região de suporte, tá?
Vamos entender o porquê que isso está acontecendo. Tinha uma tendência estreita por trás. Olha, ele respeitou firmemente ali, tá? A região de oferta, tá? Então, por mais que seja um candle que simboliza, né, uma força maior compradora aqui, ainda tem que acreditar no poder de reversão dos vendedores, tá? Porque a gente está dentro de um contexto gráfico. Então, Euro JPY é o par da moeda. Mais 15 segundos para o fechamento da operação. Vendedor fazendo jus, né? A região de oferta. E pronto, batemos a meta. Ó. Você viu 3 linhas, né? Você entendeu? Você é um analista gráfico. Peraí, pessoal, já volto, tá? Só um instante. Ei. Voltando aqui, pessoal. Peço desculpas, tá? Mas voltando aqui novamente, né? Tive que interromper 2 vezes hoje. Mas o mais importante é o seguinte. É o aprendizado, tá? Não importa quantas vezes você tem que levantar, tá? Aquele único momento que você tem para operar. Entenda isso, tá? Se você tiver que levantar da cadeira 10 vezes, você levanta 10 vezes, mas volta e executa o que tem que ser feito, executa o plano, tá? Então fica aqui a lição, tá? Então você viu, eu tive que fazer 2 ajustes, voltei aqui de novo, né? Mas a minha análise continua a mesma. Então coloca aí hashtag. Hashtag a análise é a mesma em OTC, tá bom? Ok? Então vamos lá, vamos pegar uma outra entrada? Aproveitando que o mundo externo, né, está desafiando a gente, né? Ontem fiquei sem fazer vídeo, tentei 3 vezes, né? E acabei depois não fazendo, mas hoje eu quero retribuir para vocês, tá? O importante é sempre você seguir em frente, tá? Vamos pegar uma no Cardano? Vamos desafiar aqui o Cardano, tá? Ó. Região de suporte, fundo duplo, tendência estreita de alta, depois se tornou um pouco mais ampla. Ó. Por que que está acontecendo esse movimento? Porque aqui houve uma tendência estreita de queda, tá? Então o gráfico começou a participar, certo? E agora talvez ele possa estar chegando em um alvo. E que alvo é esse? Ó, esse alvo, nós temos aqui um momento de rompimento, tá? De uma região de extrema importância que foi respeitada 2 vezes aqui, tá? Ó, espera. Desacelerou, vou vender, tá? Está sofrendo pressão já. Já deu, né? Olha lá, ó. Então essa tendência estreita de alta aqui, ó, o que aconteceu com ela? Primeiro ela sofreu um duro golpe aqui, ó. Tá vendo? Dos vendedores. Depois ela sofreu o golpe e teve. Peraí, não quero vender não. Eu quero marcar só. Ela teve o golpe e teve um momento de como se fosse que você não sabe que ninguém está vencendo. Mas quem vai vencer? Quem vai vencer é o vendedor. Por quê? Ele está numa região de oferta. Então o vendedor aqui não perdoa, pessoal. Pega a visão. Tá vendo? Terminou vermelho porque região de oferta. Você acha que o comprador vai conseguir fazer alguma coisa ali? Não tem gente suficiente para manter. Por quê?
A martelada já foi dada aqui, ó, tá? Porque se o comprador realmente tivesse vontade de poder completar essa região de oferta aqui, ele teria pelo menos tentado preencher, não preencheu. Tá? Então, um doji, ele significa como se fosse um desequilíbrio. Né? E se, dependendo do contexto gráfico, desequilíbrio, você sabe quem vai dominar logo em seguida. Né? Nem que for aí, né, um outro doji. Né? Então, só para você entender certinho aí, tá? Então, pegamos o Mano Cardano só para descontar de ontem, né? Que ontem eu não fiz o vídeo para vocês e é difícil eu não fazer vídeo, hein? É difícil. Tá? Vamos lá, então. Vamos para as explicações para a gente finalizar aí, né? Porque tem bastante gente que quer curtir o Domingão. Tá? Tenho aqui participação. Tenho aqui uma distribuição, uma reacumulação. E nesse momento, nós descobrimos que o gráfico estava em região de demanda. Por isso, percebendo a força da demanda, nós compramos. E olha só como é que ele sobe lindamente. Tá? Ele vai lá para a outra extremidade da reacumulação. Certo? Então, entendeu? Participação, né? Demanda, deu start, entramos em continuidade. Ok? Euro JPY, mesma coisa, pessoal. Participação. Participação. Aqui já é uma distribuição, não é uma reacumulação, tá? Distribuição. O que aconteceu aqui? Um candle de preenchimento diária, né? Ou vamos colocar ele um candle de busca, o candle de tendência, vai. Candle. Então, apareceu o candle de tendência que a funcionalidade dele era tudo menos quebrar a estrutura. Tá? Então, por ele estar em uma região de oferta, os vendedores iniciaram o que eles sabem fazer de melhor, que é começar a vender para valer. Né? A mesma coisa da região de demanda. Na demanda, o que o comprador fez aqui? Começou a comprar para valer. E aqui no Euro JPY, o vendedor começou a vender para valer. Tá? Depois a gente foi no Cardano. No Cardano foi uma entrada mais técnica. Tá? O que eu identifiquei em primeiro lugar aqui? Preste atenção agora, hein? Ó, tendência de queda. Depois, tendência de alta. E depois, canal de alta. E depois, tendência estreita de alta. E depois, quebra de estrutura. E depois, região de oferta. E depois, doji, a região de oferta. Aí nem fez um preenchimento, deixou até espaço. Né? Como ele já tinha tocado na região de oferta, que é muito visada pelos vendedores, o que o vendedor fez? Vendeu para valer. Tá? Vendeu para valer, o que ele sabe fazer de melhor, porque a região já foi identificada. Região de oferta. O que o vendedor faz na região de oferta? Vende para valer, como você está vendo aqui agora. Tá? Tá certo? Ah, Augusto, mas faltou espaço de preenchimento. Pelo seu operacional, você teria que fazer uma compra aí. Nem sempre. Existem momentos que o gráfico grita para você, não tem preenchimento aí. Tá? E se você quer saber mais sobre isso, você tem que continuar maratonando o nosso canal. Tá certo? Então, esse foi o Domingão da marcação. A gente faz uma vez por semana, tá? Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que gosta de marcações.
ok? A gente faz uma vez por semana, tá? Ó, entendeu que não é ficar tacando um monte de linha? Você tem que fazer o que o gráfico está fazendo. Aprenda isso, tá? Peraí, sei que está subindo, já sei que continua subindo, sei que está subindo, que quebrou a estrutura, mas está chegando aonde? Ah, tá. Tá tendo um doji aqui, já posso vender, tá? Agora, o que a gente vê por aí no mercado? Um monte de linha, um monte de indicador, um monte de coisa. Você fica perdido, você não sabe o que você faz. Você precisa ter mais exatidão. Tá? Ser trader exige precisão. E nada melhor, né, que você fazer uma operação como essa, com linhas como essas, e um cenário como esse, mostrando que você entendeu. Você entendeu a mensagem. É simples assim. Tá bom? Então, é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para receber notificações e analisar o gráfico é viver o mercado. Nos vemos na segunda-feira no Mercado Aberto. Tamo junto e até mais!